páginas corintianas falando, o Hugo Neneca é do Corinthians. Não é. O Corinthians não pagou o Hugo, o Corinthians não foi lá e depositou os 800 mil euros na conta do Flamengo. Então, cara, o Hugo não é do Corinthians. Antes de continuar, eu quero te convidar a se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir esse vídeo e ficar até o final para dar sua opinião. E o Corinthians anunciou ontem que vai querer comprar o Hugo Neneca. Só tem um problema. Pelo visto, o clube paulista não tem o dinheiro suficiente para fazer a compra à vista, o que estava estipulado em contrato. O clube quer pagar, então, o Flamengo em 4 parcelas, que vai terminar em 2026. É um absurdo. Eu, se fosse o Flamengo, nem conversaria sobre isso. Não sei qual é a sua opinião do torcedor corintiano e torcedor flamenguista. Bom, a gente sabe que quando o Flamengo negociou, na verdade, com o Corinthians, estipulou em contrato ali 1 milhão de euros para poder vender em definitivo o jogador para o clube paulista. E lembrando que o Corinthians já pagou 200 mil, porque foi o valor ali pelo empréstimo. Então, de 1 milhão de euros, o Corinthians ainda teria que pagar 800 mil euros ao Flamengo. Esse dinheiro, esse valor de 800 mil euros, é um valor irrisório. É um valor, assim, até ridículo para o mundo do futebol. E um clube do tamanho do Corinthians, da estrutura do Corinthians, da grandeza do Corinthians, que o Corinthians é um time grande, não ter 800 mil euros para comprar um jogador à vista, cara, é o cúmulo, é o absurdo. É realmente assim, o Corinthians está beirando a falência. Está beirando, assim, uma crise financeira que não vai ter solução, não vai ter jeito. E assim, o Flamengo topar um acordo desse seria, cara, no mínimo, absurdo. Seria até assim uma falta de preparo por parte da diretoria. Não estariam honrando o nome do Flamengo. Eu acho que até desvaloriza o Hugo, porque, cara, já pensou um goleiro igual ele, que tá agarrando muito bem, se valorizou no Corinthians, essa é a verdade, ser comprado de 4 vezes, um valor de 800 mil euros, sendo que as 2 últimas parcelas vão ser em 2026, cara, é ridículo. Beira, assim, um insano, sabe? O que essa atual gestão do Corinthians faz com o clube e essa atual gestão do Flamengo. Porque o acordo entre as partes foi um acordo bem simples comparado aos valores, Claro que o Hugo não estava numa boa fase, estava vindo de empréstimo de um clube ali pequeno de Portugal, e o Corinthians viu nele uma solução para preencher a saída de Carlos Miguel e Cássio. E vale lembrar que o Flamengo não é obrigado, contratualmente falando, a fazer esse acordo e aceitar o pagamento parcelado do Hugo Neneca. O que acontece? O Flamengo e o Corinthians vão se enfrentar de novo dia 20 pela Copa do Brasil, jogo de volta. Jogo esse que vai ser em Itaquera. É um jogo difícil para o Flamengo, que deveria ter feito mais no Maracanã e não fez. Então vai ser um jogo difícil. E assim, para o Corinthians contar com o Hugo, ou ele compra de forma definitiva e à vista o goleiro, ou ele vai ter que pagar mais 500 mil reais ao Flamengo. Que seria assim, cara, de novo, uma falta de noção da diretoria do Corinthians. A folha salarial do Corinthians é muito alta. Eu acho que se você pegar ali 4, 5 jogadores, dá o valor total do Hugo. Claro que o Depay, ele é pago ali por um patrocinador master, não é? Mas assim, será que o Corinthians não consegue um patrocinador assim de última hora, ou até mesmo adiantar valores, vencimentos ali mensais do patrocinador e pagar o Hugo, cara? Porque assim, passa lá de 4 vezes um valor desse, é coisa de time pequeno assim, sabe? Pequenininho, minúsculo. E o Corinthians não é isso, cara. Tem a rivalidade entre Flamengo e Corinthians, mas eu não sou clubista ao ponto de dizer que o Corinthians é pequeno, porque não é. Mas essa atitude, sim. É atitude de time pequeno. E se o Flamengo aceitar isso, cara, sei lá, é desonrar o Flamengo. E volto a dizer, não é nem valorizar o Hugo. Um goleiro do porte dele, da valorização dele atual, você paga em 4 parcelas 800 mil euros. A gente sabe que esse valor, pro mundo do futebol, é nada. Não é nada. Também quero dar crédito a Raíssa Simplício, que foi a jornalista que trouxe essas notícias, tanto do parcelamento, quanto que o Corinthians avisou ao Flamengo que não iria pagar de forma à vista, como está no contrato, e sim parcelado. Cabe ao Flamengo aceitar ou não. Vamos ver o que é que vai acontecer. Está se dizendo muito, eu vi aí muitas páginas corintianas falando, o Hugo Neneca é do Corinthians. Não é. O Corinthians não pagou o Hugo, o Corinthians não foi lá e depositou os 800 mil euros na conta do Flamengo. Então, cara, o Hugo não é do Corinthians. E o mais absurdo disso tudo é que o Corinthians ainda deve ao Flamengo a compra do Mateuzinho. Por quê? Houve um atraso no pagamento mensal ali da compra. Então, se atrasasse um pagamento,
todas as outras mensalidades, todas ali as parcelas, elas automaticamente iriam vencer. Então agora o Corinthians tem que pagar todo o montante do Mateuzinho. E é muito dinheiro para o Corinthians, já que ele não tem 800 mil euros para pagar o Hugo. O que é que o Flamengo quer? Uma espécie de fiador. Alguém que garanta o pagamento. Ah, Corinthians, você quer realmente comprar parcelado o Hugo? Beleza, mas me apresenta uma garantia. Um banco, uma empresa de renome que arque realmente com esse valor, porque aquele primeiro fiador, aquela primeira garantia que queria pagar o Mateuzinho, não aconteceu. Então vamos ver o que é que vai desenrolar aí até o final do ano, se o Corinthians vai pagar mais 500 mil para contar com o Hugo, que eu acho que vai acontecer, não é? E ver o que é que o Flamengo vai se posicionar, se vai aceitar essa negociação ridícula de parcelar em 4 vezes 800 mil euros por um jogador já consagrado no Corinthians, né? O Neneca tá muito valorizado atualmente. E vamos ver o que acontece. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que ficou até o final e te convido, se não é inscrito, a clicar aqui embaixo em inscrever-se, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e deixar a sua opinião. Valeu, nação. Até a próxima.